A gente está aqui hoje, foram 60 anos, né, Dona Edith, juntos. Então, aqui nós temos filhos, noras, netas, bisnetos, do seu Marcos Vera, que eu tenho certeza, em nome de Jesus, está na glória. Eu não poderia vir aqui falar nada para vocês sem que antes cada palavra que eu vou dizer aqui ela entrasse primeiro dentro da minha casa, da minha vida e da vida do meu esposo, que para quem não conhece é o Everton, servo, lindo e que me abençoou, e os meus filhos, de estar aqui hoje pregando essa palavra. Porque antes da gente entregar uma palavra para uma igreja, a gente tem que ser a igreja dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E grandes coisas o Senhor tem feito na minha casa, na vida dos meus filhos, da Julinha, que todo mundo conhece, estava dançando aqui no louvor, na vida do João. E eu me sinto muito grata ao Senhor pelo que Ele está fazendo, porque o meu testemunho, acho que a maioria aqui já conhece. Nós chegamos aqui na igreja com a nossa família destruída e não ia mais existir, até que o Senhor entregou uma palavra sobre a minha vida e sobre a vida do Everton, e que nossas vidas existiriam, a nossa família teria um fôlego de vida, desde que nós estivéssemos na presença. Isso foi muito forte no nosso coração, porque quando entrou no nosso coração, nós sentimos paz em obedecer. E de lá para cá, isso foi em setembro, nós não saímos mais da igreja e muita coisa vem se transformando dia após dia na nossa casa. Primeiro, na nossa casa. Então, por esse motivo, eu me senti confortável em dizer sim ao desafio do pastor, ao pedido dele, porque ele trouxe paz para trazer essa palavra para vocês. E eu falo bastante, todo mundo que me conhece aqui sabe, mas quando eu recebi esse desafio de trazer a palavra do nosso Pai, eu falei: Senhor, o que eu vou falar? Eu não tenho nada para falar, o que eu vou falar para a igreja? O que eu entrego? Porque hoje eu não sou nada. Foi a primeira coisa que vem, né? É uma acusação, um merecimento. Eu falei: Senhor, eu não sou teóloga, eu não sou pastora, eu não sou nada. Eu sou apenas serva hoje da sua casa. Eu estou no banco, assim como todos vocês estão aqui hoje. Eu estou no banco, no máximo servindo, ajudando os meus irmãos aí a limpar a igreja, o banheiro, para ir dar água, essas coisas todas. E nós cuidamos da casa do Pai. Então, quando ele começou a ministrar o meu coração, ele falou isso, que nós iríamos cuidar da casa dele, na ausência do líder espiritual, que é o pastor Daniel, que conduz a igreja e a nós todos aqui no Leblon. E que eu não precisaria ter medo, porque eu estou em casa. Então, eu sou filha da casa. Eu só estou recebendo todos vocês para fazer as honras da casa, porque o nosso pastor não está. Então, o Senhor acalmou meu coração, porque se eu estivesse na minha casa e minha mãe me pedisse, é isso que eu iria fazer. E eu fiz um jejum e o Senhor me deu uma palavra que está em Salmos, capítulo 78. E o Senhor ministrou algumas coisas. Cuida do horário aí, tá, amor? Fazendo a gentileza. O Senhor ministrou algumas coisas no meu coração e eu vou compartilhar com vocês tudo que Ele disse. Quando Ele disse a respeito da Bíblia, eu falei: Senhor, mas eu vou ter que entender esse versículo, porque eu nunca tinha lido esse versículo. Nossa caminhada de fé pequena, poucos meses, eu nunca tinha visto essa palavra. Achei que o Senhor ia me dar algo que eu já estava habituada, né? Cura, dores emocionais,
coisa aí que ele ia me dar um mínimo de conforto. E ele disse que não, que todas as vezes que eu achar isso, meu eu vai ser crucificado. Então ele vem com uma palavra nova. E quando ele diz sobre Salmo 78 na Bíblia, eu li na minha versão, e aí ele ministrou a respeito da Bíblia. O porquê que nós temos várias versões de Bíblia, e o pastor Daniel até nos ensinou aqui no discipulado, porquê que nós temos muitas igrejas, muitas placas, e hoje nós temos aqui pessoas de várias denominações. O Senhor ele dá a oportunidade da gente ouvir a voz dele de várias línguas, de várias formas. E você tem liberdade para você escolher a placa e a impressão que mais vai de encontro ao seu coração. O que nós não podemos deixar de fazer é de estarmos conectados, ligados numa igreja, lermos a palavra, porque é através dela que o Senhor faz o que Ele precisa fazer nas nossas vidas. Eu não estaria aqui hoje levando uma mensagem para vocês se eu não estivesse numa igreja. A gente não pode ser um corpo sozinho, sem cabeça. Então não dá para viver avulso, não tem como. E assim é a palavra. Então eu vou ler na minha versão, que é a linguagem que eu entendo, e vocês acompanhem na Bíblia de vocês, da forma como vocês entendem. O capítulo 78 de Salmos, ele diz o seguinte: a providência divina na história do seu povo. Eu vou explicar para vocês de uma forma muito simples e rápida o que o Senhor ministrou ao meu coração. Quem é esse povo? O povo que o Senhor se refere no capítulo 78 de Salmos, esse povo somos nós. E o Senhor diz: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos. Quando o Senhor termina esse versículo, que é o versículo 2, 1 ao 2, ele fala fortemente ao meu coração. Essas parábolas estão em Provérbios. Provérbios é um caderno de exortação ao nosso comportamento, que foi o que o Senhor ministrou assim que eu pisei na igreja. Como eu brinco com as minhas amigas, aqui minhas irmãs amadas, eu falo, gente, eu cheguei na igreja achando que eu era perfeita. Eu achei que os erros todos da minha família, da minha casa, estavam só no meu marido, nos meus filhos que não me obedecem, e um monte de coisa, que eu achava que eu era maravilhosa. E o Senhor diz: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. E o primeiro caderno que ele colocou a lei e meditar em cada palavra que estava em Provérbios. Depois ele me mandou ler Eclesiastes, de ponta a ponta. E dali eu fui no Face a Face, foi um encontro aqui da igreja, e lá eu descobri todas as minhas imperfeições. Que o mundo tenta afirmar que nós somos perfeitas, nós somos mulheres perfeitas. Mas se nós escutarmos ao mundo, a gente sai totalmente daquilo que o Senhor diz que nós devemos ser. Antes de tudo, antes de ganhar o mundo, eu preciso guardar e ganhar a minha casa. Eu preciso ter o respeito do meu marido, no meu falar, na minha forma de ser, na administração dos recursos que o Senhor coloca lá dentro. Eu preciso ser uma mãe admirada pelos meus filhos, pelos meus amigos, pela minha família. Eu preciso, antes de querer ganhar qualquer coisa lá fora. E por isso que é muito temor a gente pisa nesse altar. Porque eu não posso vir aqui falar de algo que quando eu descer daqui ninguém vê. Ninguém nunca viu na minha vida. Aqui eu tenho amigos que estão comigo há mais de 20 anos, que é a família do seu Marcos Velho. É uma família que a gente conhece há muito tempo. Então, não dá para você ser uma coisa dentro da igreja, uma coisa dentro da casa e outra coisa lá dentro do trabalho. Não tem como. E é isso que o Senhor quer nos ensinar.
Depois o Senhor diz, do 3 em diante: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Aqui diz que nós devemos meditar na palavra, em cada palavra que está nesse livro, que traz luz para os meus pés e para os pés de vocês. Porque tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é o que nós estamos vivendo agora. Nós somos a geração vindoura. Nós somos a geração que precisa ser exortada, ser corrigida, ser transformada. Porque só pisar aqui na igreja, entregar minha vida para Jesus, como nós fizemos naquele dia, em que nós chegamos aqui quebrados, destruídos, não gera transformação. Vir na igreja e ir embora, não vai mudar a minha vida, não mudou a minha casa. O que mudou a minha casa? Quando eu passei a meditar em cada palavra que o Senhor começou a entregar na minha casa. Muda nisso, falando, mas como? Não fiz nada? Muda naquilo, isso não é para você. Assim como o meu esposo, vou contar uma coisa para vocês, era no rodeio, os meninos ali tudo do rodeio, então a minha vida sempre foi andar de jeans, de camiseta, de botinha, de nananã. E aí ontem eu falei pro Everton, tô com o Everton há 21 anos, eu falei, e a roupa? O que eu vou fazer? Eu vou de calça e visto a camiseta preta de serva, porque eu sou serva, só estou servindo na igreja. E o Senhor usou um improvável, porque meu marido é um improvável para falar uma coisa dessa para mim. Ele olhou para mim e falou assim, você precisa de um vestido. Eu falei, o quê? Você não gosta de mulher de vestido? Você fala que é feio, você não sei o quê. Por que eu vou ter que ir de vestido se não é o que você acha bonito? Eu não vou vestir. Ele falou, porque é diferente. É tudo diferente agora. Para quem conhece aqui já imagina o poder, né? Aí eu falei, tá, então se é diferente, você vai comigo. Sabe quantas vezes o Everton foi numa loja comigo? Nenhuma. Em 21 anos. Nunca no Brasil, nessa terra e no mundo, ele foi comigo em uma loja. E ele falou, eu vou com você. Eu estou no carro, me levou, entrou, sentou. Eu provei o primeiro vestido que foi esse. E ele já falou, tá linda, eu gostei desse. Eu falei, mas tem esses aqui. Ele, não, mas esses aqui não parecem com você. Mas esse daí tá linda. Eu falei, sério? Ele falou, sério? Meu Deus, o que Deus está fazendo? Quanto é? R$130. Eu falei, então é Deus por aí, porque eu achei muito barato, né? E geralmente um vestido é tão caro. Eu falei, então é esse. Deus, obrigada. Fui embora para casa. À noite eu fui num culto de mulheres lá na arena. Eu estava com outro vestido que eu já tinha lá em casa. Eu vesti num curso que eu fiz, falaram sobre o feminino. E eu usei o vestido, eu comprei o vestido que eles pediram e deixei lá, não estava usando. Falei, vou aproveitar a dica, né, já que estamos falando de vestido, vou com esse outro aqui. Só que o outro, ele tinha umas aberturas nas costas, umas coisas, né, e o Senhor não falou nada. Deixou para falar quando eu já estava lá, me senti pelada dentro da igreja. Estava assim, não estava feio, né, meu bem? Mas eu estava com as costas um pouco aberto. E o Senhor falou para mim dentro da igreja. Ele me mostrou uma outra pessoa que estava lá e ele falou assim, não é nem assim, que era o meu vestido aberto, e nem assim. E me mostrou uma pessoa dentro da igreja que estava vestida exatamente como eu gosto, parecendo a pior do rodeio. Eu gosto. E aí eu falei, mas Deus, não é pecado. Comecei a pensar na minha cabeça. E o Senhor disse, não é pecado, é lícito. Mas não é assim
quero mais. Não é assim. Eu falei, amém, Senhor, eu vou ser obediente, eu quero que o meu feminino volte, porque em algum momento eu deixei isso de lado e me acostumei com aquilo ali. E aqui o Senhor diz para nós não acostumarmos com o pecado, porque Ele quer falar. Ele não quer que a gente se acostume com os erros, porque Ele quer falar. A gente não pode se acostumar de vir para a igreja e não ver a nossa casa transformada, porque se não está transformando é porque Ele está falando e a gente não está obedecendo, a gente não está escutando. E esse capítulo 78 ele é um pouco extenso e eu não vou ler ele inteiro. Então quem quiser, leia em casa, porque ele eu até anotei algumas coisas, ele é um histórico sobre o que aconteceu com Israel, sobre as consequências da desobediência, sobre as maravilhas e a graça do Senhor quando alcançou Israel, e a redenção de Israel ao governo de Davi. Então é um capítulo muito lindo, porque o Senhor, Ele traz a memória do que Ele faz. E aqui teve algumas falas que me surpreenderam, assim, eu falei, meu Deus. E Ele diz, no 78, versículo 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas que observassem os mandamentos. Não, aí no 10, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das obras e das maravilhas que Deus lhe mostraram. E aí lá no 17, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra Ele, se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. No 22, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Isso tudo eu falei, meu Deus, como assim? E aí eu pergunto a mim e a igreja, aos meus amigos, como eu não vou confiar no Deus que fez o que fez na minha casa? Porque eu sei como eu cheguei aqui, isso foi por verdade. Nós chegamos aqui destruídos, separados, humilhados. Eu estava com a minha vida emocional totalmente desestabilizada. Não me sentia mais preenchida por nada, porque tudo que eu achei que era verdade estava se desfazendo na minha frente. E hoje nós estamos aqui na igreja servindo ao altar. Meu marido está no louvor, eu estou aqui entregando algo para vocês, a minha filha na dança profética, e temos palavras sobre a vida do João. Então eu não posso duvidar do que Deus está fazendo, eu só posso obedecer. Aí lá em Salmos 81, o Senhor diz, no versículo 10, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. E eu o sustentaria como o trigo mais fino, e o saciaria como o mel que escorre da rocha. E aí antes eu ficava sentada ali, escutava isso, eu falava, eu não entendi nada. E aí eu ia embora muitas vezes vazia. Só que quando a gente busca o entendimento do alto, o Senhor fala. Ele quer que a gente escute Ele. Não só vir à igreja, tanto a nossa quanto a qualquer igreja que vocês congreguem. Não basta só estar ali. Basta estar sensível à voz dEle.
ao que Ele está falando, ao que Ele está fazendo, ao que Ele quer, porque aqui na palavra nós temos respostas para qualquer problema que a gente tenha. Sol, o que diz a palavra sobre morte? Palavra, vamos buscar o que diz. O que o Senhor diz a respeito disso? Sol, o que o Senhor diz a respeito da conduta da mulher? Estava aqui. Essa Bíblia é minha, 7 anos, eu nunca nem li. Achei que ela aberta, ela vencia alguma coisa em cima do armário e ela não venceu nada. Eu tive que me dobrar com ela para buscar transformação para minha casa. O que diz a Bíblia a respeito da criação dos filhos? Sabe por quê, gente? Quando a gente sai aqui da igreja, que a gente começa a falar, essa geração só quer o celular, essa geração não respeita, não obedece, não cumprimenta, não dá bênção, nananá, lerê, não quer saber de nada, não trabalha, não sei o quê. Sabe quem está criando essa geração? Somos nós. Nós somos esse povo. Os filhos que estão lá fora, eles são criados por alguém. E cadê esses lares? Esses lares estão destruídos, assim como estava o meu. E quando eu entendi que aquele divórcio ia arregaçar a minha casa, com a vida dos meus filhos, eu falei para o Everton e ele, para mim, já não é mais sobre nós. É sobre a geração vindoura. É sobre os meus filhos. E por eles eu deixo Deus fazer o que Ele quiser. Porque romper um ciclo geracional, uma dor, um pecado, um trauma, algo que aconteceu, não é fácil. E se eu descobrisse aonde estava o erro, como é que ia ser? Quantos de nós aqui temos o hábito de falar assim: meu avô era assim, meu pai era assim, eu sou assim, meu filho é assim? Está repreendido em nome de Jesus. Amém, igreja? Com certeza algum de vocês já falou isso. Ah, eu estou vendo essa menina fazer tal coisa. Aí eu olhava para mim e eu estava fazendo. Quantas vezes eu briguei com a Julinha e falava assim: mas Júlia, você não arruma isso. Aí eu ia lá olhar o meu. Eu também não tinha feito. Guarda-roupa. Não, mas eu estou com pressa, eu trabalho. As desculpas estão prontinhas na ponta da língua para nos justificar. Mas sabe quem justifica tudo para nós? Aqui, ó. É o Senhor. Chega de deixar o mundo falar e ditar a regra. É isso que diz o Senhor hoje. O Senhor, Ele quer construir um novo lar. E Ele me deu alguns tópicos, 4 tópicos bem rápidos, e aí nós já vamos orar. Forme uma nova família em Cristo. Ah, mas eu sou solteira. Mas você mora em algum lugar. Você tem alguém dentro da tua casa. Se não tem, mora sozinha, você tem uma mãe, um pai, um irmão, um amigo, um trabalho. Ninguém é avulso. Ninguém é alheio à vida. Não tem, gente. Falar assim: não, eu não converso com ninguém, eu não tenho ninguém, eu sou sozinha, não abro a boca. Nem que seja para comprar um pão, você vê alguém. Quando fala da família, uma nova família, já é culto da família. E foi eu entendi porque que Deus me deu essa palavra. Se os erros cometidos no passado, se erros foram cometidos no passado, busque o perdão de Deus e dos envolvidos e deixe o que passou para trás, de modo a ir ao encontro de futuras oportunidades com alegria. Quando o Senhor entrou dentro da minha casa, se eu não tivesse me consertado com meu esposo, entendido o que o Senhor fez, ficasse trazendo o passado à tona todos os dias, nós teríamos caminhado? Com certeza não. Só que é decisão. Não espera sentir: ah, Deus vai tomar minha boca e vai fechar ela. Não vai. Se Ele fechou, Deus morreu. Porque existem coisas que são decisões. É livre-arbítrio. Entendi, logo farei.
é isso. E depois ele vai te mostrando mais, e você vai confiando no que ele está fazendo, até que depois ele te toma mesmo, aí ele toma a tua boca como ele está tomando a minha aqui. Porque eu sou capaz, talvez, de falar algo daquilo que eu sei o que eu estou falando. Mas quando é daquilo que o Senhor está fazendo, quem sou eu para falar o que Ele faz? Mas eu sei o que Ele está fazendo na minha casa. E é isso que Ele diz aqui. Chega de virmos para a igreja, irmos embora, e chegar em casa e reclamar das mesmas coisas o tempo todo. O casal, um princípio, só um que o Senhor estabeleceu na minha vida: concordância. Falei, que? Deus, o que é isso? Concordância. Porque eu nunca, se o Éder, eu não deixava ele falar, eu já mordia ele. Porque eu fazia, ele obedecia. E eu achava que isso era lindo, gente, perfeita. Eu tomo a decisão. Não, tá errado. Eu trabalhei a vida inteira. Eu comprei até carro sem consultar o Everton. Olha que louca. Totalmente fora do que o Senhor estava fazendo. Eu fui para fazer a face achando que eu tinha que liberar perdão. Eu sou a linda. Quem pediu perdão fui eu quando eu cheguei. Eu me devo. Hoje estragou minha máquina mês passado, lá fui eu. Amor, a máquina estragou. O que você acha? Gente, isso pra mim não existia. Mas é porque hoje você não trabalha. Eu trabalho, eu tenho um escritório, a gente tem uma unidade familiar, financeira, nós dois juntos ali. Eu sei que se eu comprasse tudo bem, mas ele precisava estar em concordância. Assim como ele hoje não fala nada, nem que vai nem para cima nem para baixo, sem me perguntar: o que você acha? Essa frase não existia na minha casa. Então, forme uma nova família em Cristo. Deixe claro os limites de autoridade e responsabilidade. Nós estamos num mundo onde não tem. O pai vira o filho, que a mãe, a filha fala o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Não tem errado. Limite, autoridade, responsabilidade, o que é do sacerdote, o que é da mãe virtuosa. Errado. Eu não vou me delongar, porque vocês podem buscar na palavra. E depois a igreja, a nossa igreja, ela tem gabinetes para tirar dúvidas, para falar com os pastores, para conversar sobre o que o Senhor diz, porque às vezes a gente tem dúvida de encontrar. Deus, eu queria uma palavra sobre dívida. Estou toda endividada e estou orando para o Senhor me abençoar. Não, nós vamos ter que achar aqui para a gente entender que se eu estiver devendo uma agulha por irmão ali, eu não vou ser abençoada financeiramente. Então tem princípios, e contra esses princípios não existe negociação, não dá para negociar. Por isso o Senhor foi muito claro com a gente. A família de vocês tem sim um fôlego de vida. Ele não estava falando sobre mim e o Everton. A gente poderia estar caminhando feliz da vida, eu para um lado e ele para o outro. Seríamos salvos? Sim, se nós nos reconhecêssemos em Cristo, a Ele como único e suficiente Salvador. O Senhor ia nos levar para a glória, mas a gente não ia experimentar a plenitude familiar. Meus filhos iam estar soltos, sem cobertura, sem pai e mãe dentro de casa. E como é que eu ia fazer sem o limite de autoridade e responsabilidade, se ia me faltar uma perna? Porque lá em casa é assim. Eles sabem onde está o tempo inteiro, o pai e a mãe, o pai e a mãe, o pai e a mãe. Não deixe isso se perder. Tem gente hoje que casa já falando assim: se não der certo eu vou separar. E acha bonito. Não, gente, pensa bem antes de fazer, porque se casar é para sempre. Corrige, conserta. Tem o querer, tem a posição, tem a decisão. Aí é outros 500. Eu me posicionei em querer consertar.
Aí ele olha para minha cara e fala, também. Então, é isso. Nos primeiros dias eu queria passar com um facão perto dele, assim. Mas não, Deus foi limpando, Deus foi trazendo, Deus foi me moldando, Deus foi puxando. A hora que eu vou falar, hoje eu vou falar. Aí ele chegava, e a mesma coisa é ele foi se transformando nos meus olhos. A mãe dele está ali, que não deixa eu mentir. Os amigos dele estão aqui, que não me deixam mentir. Meu esposo tem 3 anos que não bota uma gota de álcool na boca. Bebia, né? Desde de criança. E o Senhor já vinha se movendo e eu não via. Diálogo encorajador. Gente, as palavras, aquilo que a gente professa dentro da nossa casa é muito grave. Ai, mas essa mulher é chata. Ai, mas esse meu marido é preguiçoso. Quanto mais a gente fala, mais eles ficam. Não pode. Nós começamos a vigiar o que a gente fala. Nós começamos a orar e pedir, porque o Senhor diz que nós temos autoridade em Cristo Jesus. Não sou eu, são vocês. Somos todos nós que dispomos do Espírito Santo. Nós temos autoridade para repreender demônios na nossa casa. Fale em voz alta. Saia em nome de Jesus tudo aquilo que está sobre a minha vida, sobre a minha casa, que me deixa irada, que me deixa com raiva, que não deixa eu terminar de limpar essa casa, porque eu começo, a hora que eu chego ali já está sujo aqui. Vai embora agora. Entende? A fala. Às vezes que eu estou lá fazendo alguma coisa, ele fala assim, você está ocupada? Aí dá vontade de falar, você não está vendo aqui que eu estou fazendo aquele negócio aqui para você? Mas não posso falar, né? Você está ocupada? O que você precisa, meu amor? Eu estou brincando, tá, gente? Para descontrair um pouco. Porque não é forçado. Quando é do céu, é natural. Você está entendendo? Eu não pedi para o pastor para estar aqui. Eu nunca pedi esse lugar em lugar nenhum. Mas por que sai? Porque é o Senhor. Por que os meninos tocam e dá tudo certo? Porque é o Senhor. Nós já tivemos aqui, muitos testemunhos aqui na igreja de coisas que a gente fala, meu Deus, o que o Senhor vai fazer? E dá tudo certo e flui. Quando Deus está, flui. Amém? E para encerrar, reconheça e valorize as diferenças individuais. Às vezes eu cobrava aquilo que ele não podia me entregar. Porque eu falava assim, escuta, passa na minha mãe, pega o João, aí você já passa no mercado, traz pra mim tal coisa, tal coisa, tal coisa, e na hora que você vir, a gente tem que ver o portão. E amanhã a gente vai passar. O que ele fazia? Mal lembrava de pegar o João. Chegava na minha frente. Falei, você não passou no mercado? Não. E tal coisa? Não. Mas tinha outras coisas que eu nunca elogiava, nunca falava nada. Ele podia fazer 1000 vezes, eu passava por cima. Esteja atenta, assim como a gente tem que estar atento ao que o Senhor diz na palavra, esteja atento ao que Ele faz na sua casa. Por quê? Porque existem características individuais que o Senhor deu para cada um de nós. Por isso que um fala, o outro toca, o outro mexe com a tecnologia de projetar. Porque cada um serve para uma coisa. Eu sou sanguínea. No meu último negócio lá dos testes lá que eu fiz no curso da igreja mesmo, eu sou sanguínea. Aí ele é fleumático. Aí eu fui ler lá quem que é o fleumático. Fleumático, calma, gente. Fala devagar com ele. Você fala 50 vezes e não vai entender. Fala uma, deixa ele. Calma, vai devagar. E eu comecei a adotar essas práticas, aprendendo e praticando, até. Não parei de pedir o que ele me entrega e passei a elogiar o que ele faz. Entende, igreja? Por último,
último, adote as atividades que agradem a todos. Hoje em dia as famílias são assim: amanhã eu vou almoçar no quarto, porque eu estou no computador, eu estou no celular, e tudo bem. Não está tudo bem. A mesa, ela é sagrada, para o Senhor ela é sagrada, a mesa cura. O que o Senhor fez com os discípulos? Mesa, Ele queria todo mundo. E naquele momento de mesa não pode ter distração. Eu preciso olhar meu filho, eu preciso entender o que ele fala, eu preciso estar atenta, eu preciso entender o que o meu marido gosta, o que ele vai me falar sobre a minha comida. Eu preciso ter atenção. Hoje em dia a mesa é de qualquer jeito. A comida hoje só serve para manter a gente vivo, não serve mais para curar. A gente não chama ninguém: ei, vamos tomar um café, vamos comer um bolinho, senta aqui, vamos conversar. Não tem mais. E quando a gente faz algo do tipo, as pessoas estranham. Que o Senhor, em nome de Jesus, mantenha as mesas cheias, fartas, não só de pão, porque pão Deus multiplica, mas de pessoas, de presença, de família. É isso que Deus quer. Tá? E que horas são? Só para a gente estar sabendo. 7h15. Vocês estão entendendo? Que bom. Aí o Senhor me disse, numa passagem que está em Mateus 18, 19 e 20, eu vou ler rapidinho para vocês. O lar deve prover um exemplo vivo do verdadeiro cristianismo. Os filhos devem ser ensinados a conversar com Deus sobre todas as coisas, desde decisões importantes até o problema simples de encorajar uma vaga para estacionar no centro da cidade. A fé deve tornar-se parte da vida diária. Essa é a explicação do que está escrito em Mateus 18, 19 e 20. A minha Bíblia, ela tem textos de direcionamentos. Mas hoje nós temos o celular, o nosso pastor ensinou isso aqui. A gente usa para pesquisar tudo que a gente não sabe. Mas quando a gente escuta um versículo, a gente não tem coragem de colocar no celular e tentar entender o que aquilo quer falar. A gente só acha bonito e fala bem. Pesquisem, se interessem por aquilo que Deus está falando, para gerar transformação. Quem aqui algum dia já teve um problema dentro de casa, com o marido, com o filho, com alguém, com um parente, uma enfermidade, uma libertação, e que a gente às vezes fala assim: só Deus, é só Deus. Pois é, Ele está aqui. E o que a gente faz? Não deixa Ele falar. A gente espera que venha um anjo querubim, tome o corpo de alguém para falar com a gente. A gente vem na igreja atrás de uma palavra profética. A nossa igreja tem visão profética. E eu aprendi que eu não devo nunca estar aqui pelo que o pastor vai me falar, porque toda a profecia da minha vida está aqui. O que Ele fez ontem, o que Ele faz hoje e o que Ele fará amanhã nos lares da família brasileira está aqui. Estejam atentos e sensíveis. Momentos muito difíceis vão chegar. Frieza. A frieza nos lares. Eu não posso mais chamar alguém para almoçar, porque às vezes eu não sei quanto que eu vou gastar, quanto que a gente já escutou isso dos outros. Não vou fazer porque é caro. Não façam isso, gente. Fale para o Senhor: Deus, eu preciso reunir a minha família. Mande do céu a provisão, porque foi isso que eu aprendi aqui quando o Senhor me tirou do trabalho. Eu trabalhava desde os 12 anos. E em janeiro
eu tomei a decisão de sair. Eu pedi demissão. No auge de uma carreira, ganhando o máximo do que eu imaginava que alguém podia ganhar. Eu pensava assim, se tem um lugar para chegar, eu cheguei. Porque eu estou ganhando bem, isso aqui eu vou me aposentar aqui. E quando o Senhor começa a se mover e me traz para casa, eu vim para casa com um estado emocional abalado. Eu tinha raiva de gente. Minha amiga, irmã, cadê a Mônica? Tá ali, ó. Eu falava para ela, amiga, não quero mais conversar. Pelo amor de Deus, eu te amo, mas fala comigo não. Eu chegava em casa, a hora que a Júlia falava, mãe, o João, mãe, o que é? Esse é um dragão. Fala! Eu tava trabalhando, me deixa. É isso. Meu marido, quando ele vinha com a mãozinha assim, eu, Senhor Deus, fingia que tava dormindo. Mas eu estava ganhando dinheiro e perdendo a casa. E o Senhor tentou falar comigo de várias formas. Eu fiquei surda, não lia palavra, não ia na igreja, não buscava um aconselhamento. Não é para todo mundo que a gente conta a vida da gente, não. Aprendi também, porque eu contava assim, ó. Tem coisa hoje que a pessoa me pergunta como estava. Ótimo, glórias ao Senhor. Porque eu sei quem resolve, não adianta falar mais. Então, quando eu tenho que reclamar, eu vou direto para aquele que vai resolver. E resolve, viu? Porque teve um dia que o bonitão chegou e deitou no sofá. Eu falei, Deus, ele voltou a ser como antes. Ele está no celular. Foi pro quarto. Falei, o Senhor veio aqui nessa casa. O Senhor me acordou de madrugada. O Senhor entrou aqui. O Senhor resolve. Rapidinho, saí bem bonita lá do quarto. E fui fazer minhas coisas. Eu falei, não vou falar. Quando o Senhor disse, nós vencemos calada é calada. E para quem me conhece sabe que eu gosto de falar, foi o improvável. Calada. Rapidinho levanta, tá se coçando, já vai ali, já faz alguma coisa, já toma um banho, já bota um moleque pra cá, o outro pra lá, já se mexe. Porque o raiva que a mulher tem é do homem que senta, gente. Não sei se um dia Deus cura isso. Cada uma aí com as suas coisas. Então, eu quero orar pelas famílias, por vocês. Essa era a mensagem que o Senhor pediu para eu trazer, para que vocês estejam atentos ao que Ele quer falar, atentos às famílias de vocês, porque a família é algo precioso que o Senhor deu. Quem sabe o primeiro mandamento da palavra, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, se o Senhor me deu 3 pessoas para eu conviver dentro da minha casa, que é o meu marido, os meus filhos, antes de eu vir aqui amar vocês, amar os meus amigos, eu tive que amar primeiro meu marido, amar meus filhos, voltar para casa. Voltei sendo tratada por psicólogo, até que o Senhor me pegou em setembro, até chegar aqui. Porque às vezes fala assim, Sol, você está na igreja há pouco tempo, mas eu estou trancada dentro de casa já tem 1 ano e 4 meses, né, Mônica? A Mônica sabe, as pessoas que estão aqui, minha sogra sabe. A Mônica ia na minha casa toda semana, eu falava para ela, a gente não vai se ver mais, por enquanto não dá. Mas por que não aconteceu nada nem comigo? Eu tenho certeza que você também não. Eu te amo, mas não dá. Porque tem coisas que o Senhor faz só dentro de casa, a gente trancado, recolhido, na palavra, porque senão a gente não escutar. Eu ia escutar todo mundo, menos a voz do Senhor. Esteja atento ao que Ele quer falar. E essa noite, eu não vou fazer um apelo a quem quer entregar a vida para Jesus, porque eu acredito que todos aqui, se estão aqui, é porque creem que aqui, na igreja, não só na Aliançados, em qualquer igreja,
é porque tem um Deus maior que pode fazer qualquer coisa quando a gente diz só Deus. Tá? Mas eu vou orar hoje por você que aceita o desafio de ler a palavra, buscar entendimento do céu, o que o Senhor diz a respeito das coisas, tá? Então eu queria chamar aqui à frente você que se sentiu tocado por essa palavra, você que tem a sua família, que deseja uma transformação genuína na sua casa. Eu queria pedir para que você venha aqui à frente. Se você precisa de ajuda para ser uma nova esposa, um novo sacerdote, um novo filho, se você tem algum conserto para fazer com alguém, com algum amigo, com alguém do trabalho, com alguém da sua casa, eu peço que vocês venham aqui à frente para nós orarmos, para que a gente seja diferente quando a gente chegar em casa. Esse louvor que o Pedro vai colocar é um louvor, os obreiros também quiserem vir, pode vir. Esse louvor é aquilo que o Senhor quer de nós. Ele quer intimidade, Ele não quer religiosidade. Ele não quer que você vá na igreja e vá embora, vai na igreja e vai embora. Ele quer ser íntimo, Ele quer falar com você, te aconselhar o tempo inteiro, o dia todo, te ajudar com o almoço, te ajudar com aquela dúvida que você tem, com aquela causa que só você sabe. Causas que às vezes vocês falam assim, meu Deus, é só Deus. Eu já estive nesse lugar de algo que é só Deus. Pode apagar a luz um pouquinho, Everton, por favor? Eu já estive nesse lugar de uma causa que era só Deus. Se nós não chamarmos o Senhor para dentro da nossa casa, através da palavra, não tem como Ele ensinar a gente a fazer, gente. Não dá. O Senhor não vai tomar sua boca, o Senhor não vai tomar a sua mente, o Senhor não é invasivo. O Espírito Santo, Ele pede licença para chegar. Ele faz as portas, Ele bate na porta para entrar. Se você não abrir, se você não decidir falar com Ele, Ele não vai falar com você. Porque quem precisa de Deus somos nós. Gente, meu Deus, parem de achar que vocês precisam estar aqui, porque Ele precisa. Ele não precisa de nós, Ele não precisa de mim. Eu é quem preciso dEle. A minha casa precisa dEle, para que ela tenha a paz que excede todo entendimento humano, para que eu seja uma pessoa que eu busque dores dentro de mim, eu não encontre mais. É só Ele que pode fazer, não tem outro. Só que Ele não vai te tomar, é a palavra, é decisão, é mudar, é dar um passo de fé, é se aprofundar na fé, até chegar ao ponto que Ele te mergulha no rio de águas vivas, e você vai fluir lá, que aí Ele te leva para onde Ele quiser, Ele faz o que Ele quer fazer. E nós vamos orar agora por todos vocês que vieram aqui e por vocês também que estão sentados, que às vezes têm vergonha. Eu já estive nesse lugar. Se você tem vergonha de vir aqui à frente, fique de pé, ergue suas mãos, porque isso é um sinal, é o primeiro sinal para o Senhor que você aceita, que você abre a porta. Ergue um pouquinho, Pedro, por favor. Eu sou
aqui, Senhor, por sua graça. Que o Senhor veja portas abertas nesses corações para o Senhor fazer o que tiver que fazer. Espírito Santo, faça, Pai. Os corações estão abertos, quantas mulheres, Pai, estão aqui, às vezes se sentem fracas, meu Deus, que se sentem improváveis, meu Pai, mas o Senhor derrama graça sobre elas, força sobrenatural, devolve a identidade desses maridos, Pai. Nós mulheres roubamos a identidade deles, Senhor. Devolve para cada um, Espírito Santo de Deus, as identidades para cada sacerdote, para cada homem valente que está aqui. É o que nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. É muito gostoso. Um dia eu estava num encontro da igreja. Eu choro muito. Eu piso e choro. E aí uma vez eu fiz essa pergunta: mas por que será que eu choro tanto, né? E aí o Senhor me deu a oportunidade de eu servir num quarto onde tinha a pastora Suliana, uma pastora extraordinária que eu conheci, que me ajudou muito, tirando as minhas dúvidas. E eu falei para ela: por que eu choro tanto? Eu estou me sentindo indigna de estar aqui, porque parece que eu estou com uma ferida aberta, porque eu estou intercedendo pelas pessoas, só que eu não paro de chorar. Será que está sangrando alguma coisa? E ela disse assim: aquela pessoa que não se emociona, que não chora pela dor do outro, que não se compadece pelo outro, que não sente o poder da graça quando ela desce, quando o sobrenatural de Deus começa a se mover. Essa pessoa, muitas vezes ela está seca. Então deixa o fluir, o choro descer todas as vezes que você quiser chorar. Às vezes a gente acha que choro é sinal de fraqueza. E quantas vezes vem aquela vontade de chorar e a gente engole. Aí dá uma vontade mais um pouco e a gente engole. Gente, sabe o que é choro para o Senhor? Ele lava. Deixa chorar. Deixa lavar. Para você sentir a graça. Porque só experimenta isso quem permite. E eu pude experimentar o que é transformar um choro de dor para o choro da graça. E hoje, cada vez que eu choro, que eu me emociono, eu sinto o Espírito Santo falar comigo em detalhes, falar de uma vestimenta, falar que ele quer diferente, falar que ele quer que eu volte a estar perto das pessoas que eu amo, porque eu estava presa dentro da minha casa. Ela falou: mas o Senhor quer que eu me exponha direto no culto? É assim quando Ele quer, quando a gente deixa. Hoje eu estou aqui servindo a casa, amanhã vocês que podem estar aqui, na igreja de vocês. Busque saber, busque entendimento, busque participar, busque estar ali não só como espectador, mas queira sentir assim, ó, no sangue, que é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo se mexer a favor de famílias que nem sabem o que acontece aqui antes de cada um sentar numa cadeira dessa. Um dia eu estive aí com essas dúvidas, um dia eu condenei a igreja, eu não entendia nada sobre dízimo, sobre oferta, sobre primícia, eu julgava, eu falava, né?
Mas não faz nada, se eu chego e pego o dinheiro e vai embora. Quantas vezes eu pensei, fiquei afastada da igreja. Sabe aonde que o Senhor ensina? Aqui, ó. Porque um dia nós estávamos há uns 2 meses já na igreja, nós dávamos as nossas ofertas. Quando ia falar sobre dízimo, eu e o Everton, a gente era bem insistente, dízimos, ofertas, e aí o Senhor ministrou meu coração aqui dentro. O Senhor falou assim: um dia quando você estava quebrada, podre, não tinha mais nada na sua vida, você veio aqui. E aqui você encontrou uma porta aberta. Essa igreja estava aberta. E aquilo eu me constrangi de uma forma, eu fui ministrar o Everton. Porque a mulher sabe, ela aprende para ela e ela ministra o marido do amor. Eu fui lá e falei para ele: nós vamos dar o dízimo? Não. Eu tive que explicar para ele, porque ele também não tinha entendimento. Porque o Senhor diz: a graça, ela é de graça. A graça, quem busca o Senhor, ela é de graça. Mas a luz, o lanche que a gente oferta na salinha, as cadeiras, o ar-condicionado, tudo aquilo que uma estrutura física precisa, é pago. A gente nem pergunta para onde vai. R$200 no convite para ir na exposição, porque eu já fui muitas vezes. Nunca me questionei. Nunca. Pode ser o preço que for, eu quero ir tomar. Eu ia. Muitas vezes pagava para ficar de pé, para tomar água, para ir no banheiro imundo, sujo, podre, pagava. E quando o Senhor falava sobre dízimos e ofertas, eu repito para vocês, não é porque o Senhor precisa do nosso dinheiro, não. Nós é que precisamos ser fiéis ao que Ele